Olá, sejam bem-vindos ao nosso mini curso Estudo, Organização e Produtividade. Nesse mini curso nós vamos trabalhar um pouquinho, vamos gastar um pouco de tempo pensando em uma perspectiva bíblica, uma perspectiva teológica a respeito da vida acadêmica, da gestão do tempo, da nossa visão a respeito de trabalho e também de produtividade. Esse mini curso é uma espécie de prévia do que nós temos na nossa disciplina de metodologia do trabalho científico, voltado para os estudos acadêmicos no Seminário Instituto Bíblico Maranata, e também uma prévia de um workshop que geralmente é oferecido para os alunos nos inícios de semestre, para que eles possam desenvolver e repensar a sua forma de encarar a questão do tempo, de como usar o tempo, de como organizar as suas atividades e principalmente como encarar os seus estudos de uma maneira que agrade a Deus. Nós teremos 5 aulas. Nessa aula 1, eu gostaria de dar uma breve introdução a respeito desse mini curso, também fazer uma breve apresentação pessoal. Queria falar sobre o cerne, sobre a base da nossa perspectiva a respeito de tempo, de estudo, de organização, de produtividade. Vou dar um pouquinho de um panorama também do nosso curso, né, das 5 aulas que nós teremos, e indicar também alguns livros, que são os livros que nós iremos usar como base, como fonte de informação para algumas coisas que nós vamos ver durante essas 5 aulas. Eu sou a Renata Veras, professora aqui do Seminário Instituto Bíblico Maranata há mais de 17 anos, sou formada em teologia também aqui pela casa, atuo aqui e a minha área de ensino é metodologia do trabalho científico, também produção de texto e teologia da feminilidade. Sou teóloga, como falei, sou formada em teologia aqui pelo seminário, sou mestranda também em teologia sistemática, também aqui pelo seminário, pelo Instituto Aubrey Clark. Sou formada em pedagogia, em psicopedagogia e tenho tentado juntar, todas essas áreas de estudo de uma forma que eu possa ajudar outros alunos e outras pessoas que estão caminhando na área da teologia, também da organização do seu estudo e no caminho também para uma produtividade que agrade a Deus. Um pouco também a respeito de mim, e isso vai ser importante, interessante de dizer o porquê mais na frente. Tenho desenvolvido um ministério na minha igreja junto com o meu marido, que é pastor, há mais de 20 anos. Sou escritora, tenho um blog, tenho alguns livros já publicados, também outros tipos de recurso, principalmente para mulheres. Sou esposa também há mais de 20 anos, dona de casa, sou mãe de 2 meninas, sou mãe homeschooling, e o motivo para eu estar falando essa lista de coisas, lista de atividades, é para falar que com a minha experiência, pelo pouco que eu posso ter experimentado desse desafio que é organizar e gerenciar tantas tarefas de uma maneira que agrade a Deus, é que essa forma de organizar os estudos, a produtividade e o nosso tempo tem muito mais a ver com como nós enxergamos a nós mesmos e ao nosso Deus do que com habilidades especiais ou com técnicas, embora as técnicas possam nos ajudar. Então, já parto daqui para falar que o cerne do nosso curso, desse nosso mini curso, das aulas que virão mais à frente, é que no cerne do nosso coração e desse mini curso está que a graça é o ingrediente principal para a gente ter uma vida de estudo, de organização e de produtividade que agrade a Deus. Uma produtividade que é por graça e não por mérito. Então, entender que a graça de Deus é importante para eu olhar, para eu enxergar e ter uma perspectiva correta a respeito do meu tempo, me ajuda a perceber que a organização da minha vida ela é baseada na graça, o estudo, a forma como eu estudo também deve ser baseada na graça,
A produtividade, a forma como eu vejo o quanto eu tenho produzido também precisa ser enxergada pelas lentes da graça, e a forma também que eu administro o meu tempo precisa ser também através da graça. E duas coisas fundamentais quando nós pensamos em graça é humildade e dependência. Entender quem nós somos e entender quem é o nosso Deus. Primeiro, a questão da humildade, entender que nós somos limitados, né? Somos pecadores de muitas formas e teremos dificuldades, muito mais do que dificuldades práticas, mas dificuldades profundas para gerir o nosso tempo, para encarar de forma que agrade a Deus os nossos estudos e a nossa produtividade. E também entender que nós precisamos, então, uma vez que eu entendo quem eu sou, uma vez que eu ando em humildade, eu preciso andar em dependência. Entendendo quem era o meu Deus, entendendo o quanto eu preciso colocar todas as coisas na perspectiva correta, como eu preciso de Deus, né? Da forma como Deus me ajuda a enxergar as coisas para ter uma vida de estudos, uma vida de trabalho realmente, né, e profundamente produtiva, da perspectiva divina. Então, é importante que a nossa organização esteja baseada na graça, que os nossos estudos estejam baseados na graça, que a nossa produtividade também esteja baseada na graça. Então, a graça, né, por todo o nosso estudo, por todo o nosso minicurso, por todas as nossas 5 aulas, a gente vai ver que a graça é o combustível para a verdadeira produtividade. Enquanto muitos de nós pode ter a ideia equivocada de que um caminhar em humildade e um caminhar em dependência pode levar naturalmente a uma abordagem preguiçosa ou uma abordagem inativa, uma abordagem passiva a respeito da administração do tempo, dos estudos e do trabalho, o que eu quero dizer para você é que a perspectiva correta de graça não é uma perspectiva que nos induz à passividade ou nos induz à inatividade, mas é o combustível para a verdadeira produtividade. Eu gostaria de ver rapidamente com vocês um versículo importante que está em 1 Coríntios 15 e 10, que ilustra muito bem essa verdade. A verdade de que a graça, quando entendida da maneira correta, nos ajuda a trabalhar mais ainda do que quem muitas vezes pensa que produtividade, que estudo, que organização depende de suas próprias forças. Em 1 Coríntios 15, 10, na versão NVI, nós lemos: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, nós vemos aqui uma tensão no que Paulo fala, de reconhecer a sua humildade, de reconhecer a sua dependência e de deixar claro que entender a graça de Deus, a sua incapacidade de fazer as coisas sozinho, e a sua necessidade de depender de Deus para ser produtivo, gera nele não um espírito de passividade. E ele diz: antes, essa graça não foi inútil, mas trabalhei mais do que todos eles. Uma verdadeira perspectiva, né, uma perspectiva correta a respeito da graça impacta sim a forma como nós entendemos as nossas ações, a nossa organização, a nossa produtividade, e ela faz com que nós busquemos fazer sempre o melhor. E ao mesmo tempo que buscamos fazer o melhor, nós podemos dizer então, como Paulo: trabalho mais do que todos, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, entender o lugar central da graça na nossa organização, no nosso estudo, na gestão do nosso tempo, na nossa produtividade, gera a atitude fundamental de humildade e dependência. Lembrando mais uma vez que quando eu falo de humildade e de dependência, eu falo de humildade
como aquela visão correta de quem nós somos, não somente das nossas limitações, mas de quem nós somos diante do nosso Deus, entender que a gestão do meu tempo, a gestão do meu trabalho, a organização dos meus estudos não são para mim mesma, e a questão da dependência, de saber que eu não apenas preciso de Deus, mas eu posso contar com uma ajuda que é não somente útil, não somente eficaz, mas é fundamental e é necessária. Entender a graça de Deus na nossa vida, entender a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo nas nossas vidas, impacta profundamente a forma como nós encaramos os nossos estudos, a nossa organização, a nossa produtividade, a gestão do nosso tempo, porque gera em nós esse sentimento de gratidão, esse sentimento de responsabilidade e, ao mesmo tempo que caminhamos, buscando fazer o melhor, buscando agradar o nosso Deus, buscando mostrar através das nossas atitudes cotidianas, diárias, simples, atividades que muitas vezes não são consideradas como atividades devocionais ou atividades teológicas. Nós mostramos através dessas atividades simples a nossa gratidão, a visão correta de quem nós somos e a visão correta de quem é o nosso Deus. Então, que isso fique claro, na sua mente a partir de agora, que a gratidão, é fruto da graça, a responsabilidade, a atividade consciente e a atividade não simplesmente automática, mas consciente de quem nós somos e de quem Deus é algo fundamental para a nossa organização, para a nossa gestão do tempo, para os nossos estudos e para a nossa produtividade. Então, graça como elemento fundamental de tudo que nós vamos ver nas próximas aulas, é algo que você precisa também ter em mente. Falando agora um pouquinho sobre o nosso programa, sobre o que você vai ver aqui nesse mini curso, nas nossas próximas aulas, nas aulas 2, 3 e 4, nós investiremos um bom tempo olhando questões teóricas e teológicas que são fundamentais. Eu sei que quando a gente encontra um mini curso, um workshop a respeito de gestão de tempo, de organização e de produtividade, nós queremos ferramentas, nós queremos coisas práticas, mas eu vou dizer para você e vou provar para você que muito mais importante do que ir para técnicas é a gente rever o nosso coração, olhar questões teóricas e teológicas que são fundamentais para que a nossa visão a respeito de organização, de estudo e de produtividade possa realmente se encaixar na realidade de uma perspectiva, de uma cosmovisão cristã. A forma como nós encaramos a vida, a forma como nós entendemos, vemos, enxergamos a organização, o estudo, gestão de tempo e produtividade impacta de maneira direta a forma como nós agimos, como nós lidamos de maneira prática. Então, nós gastaremos 3 primeiras aulas, as nossas próximas 3 aulas, pensando a respeito dessas questões teóricas, teológicas e que são fundamentais para formar essa nossa visão a respeito da organização, estudo e produtividade. Nas nossas próximas 3 aulas, nós faremos uma brevíssima teologia do trabalho, para que a gente possa tirar do nosso coração, da nossa mente, algumas ideias equivocadas que nós temos a respeito do trabalho. Da mesma forma, na aula 3, nós traçaremos, introduziremos uma brevíssima teologia do tempo. Também temos ideias e visões erradas a respeito do tempo que precisam ser transformadas pela palavra de Deus, pela verdade do Evangelho. E na nossa 4ª aula nós traçaremos também uma brevíssima teologia do estudo. O estudo também não é algo que esteja fora do campo do domínio da teologia. Deus se preocupa com a forma como nós aprendemos, com a forma como nós encaramos a tarefa de conhecer o mundo que nos foi confiado, com essa tarefa de conhecer mais para servir a Deus melhor. Na nossa
última aula, na aula 5, nós vamos nos debruçar em questões mais técnicas, em questões mais práticas de como você pode colocar em prática aquilo que nós vimos, né? Esses fundamentos de uma teologia do trabalho, da teologia do tempo e da teologia dos estudos ou da teologia do estudo. Eu espero que você fique comigo, né, até o final, nas nossas 5 aulas. Gostaria agora de falar um pouco sobre os livros que nós vamos utilizar no nosso percurso. Um dos livros fundamentais, infelizmente ainda não está traduzido para o português, é o livro What's Best Next, de Matt Perman. Infelizmente, como eu disse, não está traduzido, mas é um livro muito interessante que nos mostra, né, que nos ajuda a ajustar a nossa perspectiva a respeito de produtividade. Outro livro que vai nos ajudar muito na construção dessa brevíssima teologia do tempo e nesse pensamento, né, nessa construção de uma cosmovisão bíblica, teológica a respeito do tempo, é o livro Redimindo o Seu Tempo, de Jordan Rainer, e aqui ele vai colocar 7 princípios bíblicos para ser intencional, presente e extremamente produtivo. Um livro que vai nos ajudar muito a respeito do estudo é o livro do Dr. Valbert Veras, o livro Intensamente, um manual para a vida intelectual cristã, nos ajuda a entender a nossa vocação diante de Deus para conhecer, para exercitar a nossa mente. Outro livro que muitas vezes é negligenciado, muitas vezes não é visto como um livro teológico ou um livro cristão a respeito de assunto de estudo e produtividade, é esse livro, Como Passar em Provas e Concursos. O autor é cristão e ele traz princípios bíblicos, traz uma cosmovisão cristã a respeito da organização dos estudos, que também vai ser muito útil no decorrer do nosso minicurso. Com tudo isso posto, né, sabendo o que é que nós temos como percurso para percorrer e também os livros que nós vamos utilizar, eu espero você na nossa próxima aula para a gente ver e discutir um pouquinho e pensar um pouquinho a respeito de uma breve teologia do trabalho. Até lá!